E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de bissetriz e ponto médio. Dois assuntos bem interessantes quando a gente introduz a parte de geometria analítica. O que é uma bissetriz? Vamos lá? Bi é 2, né? Setriz é secção. É quando você divide um ângulo ao meio. Então vamos imaginar o plano cartesiano aqui, ó, y e x. 90 graus, 4 ângulos. Vou dividir o ângulo ao meio aqui, ó. Vou traçar um segmento de reta, onde esse ângulo é de 45 graus, logo esse ângulo aqui também é de 45 graus. Então essa reta aqui, pessoal, é bissetriz dos quadrantes ímpares. A gente pode escrever que essa reta ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Por que é ímpar? Primeiro, segundo, terceiro. Passa pelo primeiro e passa pelo terceiro. A reta que representa isso daí é modelada pela equação y igual a x. Se a gente escolhe um ponto aqui, por exemplo, o número 5, a nossa imagem vai ser também o número 5. Então aqui você tem um ponto 5, 5. Qualquer ponto nessa reta, ela representa o mesmo número. De forma negativa também vale. Por exemplo, a gente pega o ponto menos 2, ela vai representar também o ponto menos 2. Então esse ponto é menos 2, tá aí. Qualquer ponto em cima dessa reta, você representa o mesmo número. Você podia até representar genericamente. Por exemplo, você escolhe um ponto aqui, você pode falar que é A. E esse A, ele vai ser um número real qualquer. Agora, se a gente quiser representar a bissetriz dos quadrantes pares, segundo quadrante e quarto quadrante, a função que modela a bissetriz dos quadrantes pares é y igual a menos x. Ou seja, por exemplo, eu vou escolher um número negativo aqui. Por exemplo, menos 4. A nossa imagem vai ter que ser o número menos 4. Sei que está fora de escala aqui, mas esse é o menos 4. Tá? Então a gente pega, por exemplo, vamos escolher aqui o... Agora a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos lá, essa reta roxa aqui, pessoal, ela representa a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a menos x. O que significa isso, metralha? Se eu escolher o ponto menos 6 aqui em cima o ponto vai ser 6. Então você vai ter um par ordenado menos 6 e 6. Olha lá, x igual a menos 6, menos com menos, mais. Então sempre vai ser oposto. Se a gente escolher um ponto aqui, por exemplo, a gente escolhe o ponto 4, esse ponto vai ser o negativo. Por exemplo, vai ser o menos 4. Então x é 4, y igual a menos 4. Tá vendo? Um positivo e um negativo. Se a gente quiser representar genericamente um ponto, você poderia representar por A e o outro vai ser menos A, ou B menos B, C menos C. Você poderia representar como ele sendo simétrico. Esse A também, ele é um número real. Então aqui, turminha, a gente tem pontos opostos. Na reta roxa, você tem pontos opostos. E na reta vermelha, a gente vai ter pontos iguais. Isso é uma característica da bissetriz. Agora a gente vai falar de ponto médio. O que é ponto médio? Isso é importante, aparece bastante em vestibular também. Ponto médio, turminha, supondo que você tem um ponto xa, ya, ou seja, a coordenada xa, ya, que é esse ponto aqui. Aí eu tenho a coordenada xb, yb. Eu tenho um segmento de reta que vai desse ponto A aqui até esse ponto B. Esse segmento de reta tem um ponto médio. Suponha que eu queira descobrir o ponto médio M. Como que a gente descobre o ponto médio M? Em x, você vai calcular a média aritmética. X mais A mais x de B por 2, bem simples. E se eu quiser calcular o ponto médio em y? Ué,
YA mais YB por 2. Então, o nosso ponto médio vai ser a média aritmética. Por exemplo, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto M, né? Eu estou chamando de ponto M. Então, você tem o X médio, vou chamar de XM, e o YM, que é o Y médio. Quem é o meu XM? A média aritmética de A e B. Quem é meu YM? A média aritmética de A e B. E aí a gente vai fazer um exercício de ponto médio agora. Um abraço. Agora, pessoal, vou trazer um exercício sobre ponto médio. Vou colocar o enunciado para vocês aqui, lê, interpreta e volta aqui que a gente vai fazer junto. Então, nesse exercício, pessoal, a gente tem 3 vértices consecutivos de um paralelogramo. Os vértices são B, C e D. Fiz o desenho, sugiro que vocês façam aí também no seu caderno. Com escala, bonitinho. Vértice B, menos 3, menos 1. Vértice C, 3 e 5. Vértice D, 5 e 2. Ele quer saber a soma dos números dos vértices, do vértice, na verdade, que eu não tenho, que é o vértice A, em módulo. Então eu vou ter que saber o x de A e o y de A. Depois que eu descubro o x de A e o y de A, eu somo e ponho em módulo. Ele quer saber esse valor. Então, olha que interessante. A gente tem a noção que mais ou menos o vértice A está aqui, mas ainda não dá para desenhar com precisão. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Turminha, eu vou ligar o vértice B ao vértice D. Olha o que eu vou fazer. Liguei o vértice B ao vértice D. Ótimo. Agora eu vou calcular esse ponto médio. Porque no paralelogramo tem uma propriedade que os pontos médios do paralelogramo têm a mesma distância. Então, esse pedaço aqui, ó, é igual a esse pedaço aqui. Na hora que eu encontrar esse ponto médio, eu vou traçar a outra diagonal, e eu consigo encontrar onde está esse vértice A pelo ponto médio. Então, primeiro, vamos encontrar esse ponto médio. Como que a gente encontra o ponto médio dentre 2 pontos? Olha o ponto que eu tenho aqui, ó, B e D. Você vai somar, então esse ponto médio é a soma de 3 com 5, 3 mais 5, dividido por 2. E o outro ponto vai ser a soma de menos 1 com 2 dividido por 2. Se a gente fizer essa conta, ó, menos 3 mais 5, 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então esse ponto vai ser 1 e aqui vai dar meio. Então a gente já tem o ponto médio. Agora, a gente não sabe aonde que está esse vértice A. Mas a gente sabe que esse vértice A, pessoal, até o ponto médio, e do ponto médio até o vértice C tem a mesma distância. Então essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui, pela propriedade do paralelogramo, que eles se interceptam no ponto médio. Esse ponto, ele se intercepta no ponto médio das diagonais. Então essa distância é igual a essa, 3 marcações aqui, 3 marcações aqui. Bom, então vamos lá. A gente sabe que o ponto A é x de A, y de A. Como que a gente vai resolver isso daí? Então vamos lá. Se a gente pegar o x de A, que está aqui, certo? Somar com o x de C e dividir por 2, tem que ser esse ponto médio aqui, 1. Concorda comigo? Então x de A mais o x de C dividido por 2 tem que dar esse do meio. Bom, quem que é o x de A? Não sei. Quem é o x de C? Eu sei que é 3. Dividido por 2, isso dá 1. Então, x de A mais 3 é 2. Então, x de A vai ser menos 1. Então, descobri quem que é o x de A. O y de A vai ser a mesma regra. Então, você tem o y de A mais o y de C dividido por 2. Isso tem que dar quanto? Tem que dar meio, que é o valor daqui. Então, pega o y de A mais o y de C, divide por 2, que é o ponto médio, tem que dar exatamente esse m aí. Então,
simplifica aqui 2 com 2, então você tem y de A mais o y de C, a gente sabe que é 5, isso é igual a 1, então o nosso y de A é 1 menos 5, menos 4. Olha que bonitinho. Então a gente descobriu que esse ponto, ele vale x menos 1, y menos 4. Agora é só dar a resposta. A gente apaga e põe em módulo. Menos 1 somado com menos 4. A gente chega em módulo de menos 5, módulo é um valor absoluto, deixa todos os resultados positivos. Módulo de menos 5 vai ser 5. E isso a gente encontra lá na alternativa E. Um abraço, pessoal!